Glória a Deus. Amados, é sempre uma responsabilidade tão grande, né? Poder ministrar a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo é um grande privilégio. E a palavra de Deus é algo tão maravilhoso que, à medida que nós vamos lendo, à medida que nós vamos estudando, e textos que você já leu tantas e tantas vezes, de repente, em uma leitura, em uma devocional, o Espírito Santo, ele ministra algo muito especial no seu coração. Comigo é assim, eu sei que com você não é diferente. Por isso que é tão importante meditarmos na palavra de Deus e estudarmos esta palavra. Eu quero compartilhar algo nesta manhã contigo, a respeito de sermos separados, consagrados pelo Senhor para algo muito grande. Fala assim: consagrados pelo Senhor, separados pelo Senhor para algo grande. Abra a sua Bíblia junto comigo, nós não vamos ter a projeção hoje, então é importante você pegar a sua Bíblia, o seu celular, para que nós possamos estar acompanhando a leitura de alguns textos bíblicos, e talvez a sua tradução um pouquinho diferente. Lucas capítulo de número 1, a partir do verso de número 13. Lucas capítulo 1, a partir do verso de número 13. Esperar um pouquinho você achar para que você possa acompanhar. Amém? Bem facinho de achar aí, Lucas. Diz assim: mas o anjo lhe disse: não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te darás à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Você pode dizer aleluias? Olha só que promessa maravilhosa da parte de Deus na vida de Zacarias. Que Isabel, a sua esposa, que era estéril, teria um filho. E que este menino, separado já desde o ventre da sua mãe, ele seria cheio do Espírito Santo. Verso 16: ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Agora volta um pouquinho a sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo de número 13. Nós vamos ver a vida de dois homens, que foram separados já desde o ventre da sua mãe, que nasceram de uma forma milagrosa, debaixo de um grande propósito. O segundo homem que nós vamos ver, o primeiro é João Batista, e o segundo, Juízes capítulo 1, do verso de número 1 ao verso de número 5, vai nos falar da história de Sansão. Juízes capítulo 1, do verso de número 1 ao verso de número 5. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher. E interessante, esse anjo que aparece à mulher de Manoá, é o anjo que aparece lá na frente, a mulher de Zacarias, e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passarás navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. É muito interessante, queridos, o que nós vemos em comum na vida destes dois homens. Tanto João Batista quanto Sansão, eles vieram a este mundo com um propósito muito claro da parte de Deus. Nós vemos que Zacarias e Isabel eram um casal que temia o Senhor. Zacarias era um sacerdote, era um homem de Deus, e eles não podiam ter filhos, e agora ele tem uma revelação tremenda da parte de Deus, no seu momento de culto, no seu momento de adoração, porque é nessas horas que o Senhor fala conosco, é quando nós estamos adorando a Ele, é quando nós estamos buscando a sua face, é quando nós estamos nos rendidos diante da sua presença, e
há uma visitação da parte do Senhor sobre a vida de Zacarias, e o anjo diz: eis que a tua esposa conceberá, e esse menino é separado desde o ventre, ele já é cheio do Espírito Santo desde o ventre, porque eu tenho um propósito na vida deste menino. Queridos, e nós vemos uma história muito parecida que aconteceu na vida de Manoá e da sua esposa. Eles também não podiam ter filhos, e Deus se revela à vida daquela mulher através o anjo de Deus vem e se revela àquela mulher e faz uma promessa àquela mulher, que ela também conceberia, que ela teria um filho, e que este menino também seria um menino especial, um menino escolhido da parte de Deus, um menino separado para algo muito grande. E aquela mulher, ela recebe aquela palavra, ela compartilha com o seu esposo. Queridos, quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, quando nós nos rendemos diante dEle, Ele começa a se revelar a nós, e Ele começa a nos surpreender, e os milagres começam a acontecer. Foi esta a experiência destes dois casais. E é muito interessante que a recomendação para esses dois meninos era muito parecida, que os pais deveriam ter um cuidado muito especial, principalmente as mamães. Elas deveriam ter um cuidado muito especial a partir daquele momento, porque aqueles meninos, aquelas crianças, elas estavam sendo separadas para algo muito grande que o Senhor queria fazer no meio do seu povo. Tanto Sansão quanto João Batista eram nazireus de Deus, eram separados. A palavra nazireu vem do hebraico nazi, cuja raiz é nazar, mas quer dizer alta linhagem, separado, consagrado. Você é separado para Deus? Você é consagrado para o Senhor? Olha só o que a palavra fala em 1 Pedro 2,9: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real. Fala assim: geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, nós somos separados, nós somos uma geração eleita. Como separados de Deus, Deus tem um propósito a cumprir sobre as nossas vidas, a realizar através das nossas vidas. Quando nós começamos a olhar na vida desses homens, nós vemos que Deus queria fazer algo grande, tanto através da vida de Sansão, como através da vida de João Batista. E é tão interessante quando você vai estudar um pouquinho sobre esse voto do nazireado, ou do nazireu. Ele podia acontecer de duas formas. Lá em Números capítulo 6, do verso 1 até o verso 14, o verso 13, vai explicar com relação a este voto. Mas ele podia acontecer de duas formas. Podia ser algo temporário, ou seja, por algum tempo. A pessoa fazia um voto com Deus por um tempo determinado. Tem alguns irmãos aqui na igreja, nós não vivemos hoje o tempo do nazireado como judeu, naquela época, mas nós podemos nos separar e nos consagrar para o Senhor. Tem alguns irmãos aqui na igreja que fizeram voto de não tomar mais refrigerante, outros fazem voto de só tomar água, não beber nem refrigerante nem suco, enfim, cada um tem a sua experiência com Deus, e cada um precisa fazer aquilo que o Espírito Santo lhe pede para fazer. Então esse voto de nazireu, ele podia acontecer de duas formas: um tempo temporário, durante algum tempo, a pessoa se separava. Nós vemos que Paulo fez isso. Se você for estudar um pouquinho o livro de Atos, você vai ver, na vida do apóstolo Paulo. Nós vemos que, durante esse tempo, que a pessoa ficava separada, ela deixava o seu cabelo crescer, ela não se contaminava com bebidas fortes, ela não se aproximava de um cadáver, ela tomava todo um cuidado que ela precisava tomar. Mas no caso de Sansão e no caso de João Batista, não era algo temporário, era algo permanente. Era algo permanente sobre a vida deles,
porque a obra que Deus queria fazer através da vida deles era algo muito grande. Era algo muito grande. Amados, trazendo isso para os nossos dias, quando nós fomos escolhidos por Deus, quando Ele nos separou, Ele gera uma expectativa ao nosso respeito, que nós vamos fazer coisas grandes para o Senhor. E não é se separar para Deus somente por um tempo e depois eu posso pecar, eu posso voltar às velhas práticas. Não, é se separar para o Senhor, até a eternidade, aonde nós vamos estar com o Senhor, o adorando e o servindo para todos sempre. Amém, queridos? É isso que Ele espera de nós. Nós vemos na vida desses dois homens o milagre que acontece. Eles nasceram de uma forma milagrosa, eles foram escolhidos por Deus. Fala assim, escolhidos por Deus. Você já parou para pensar que Deus tem um propósito na sua vida? E você já definiu esse propósito? Você já sabe o que Deus quer fazer através da sua vida? É muito importante nós começarmos a buscar da parte de Deus aquilo que Ele quer fazer através de nós, a forma como Ele quer nos usar. Porque senão, amados, nós vamos ficar 1 ano, 5 anos, 10, 15, 20, 25 anos, 50 anos dentro de uma igreja, servindo ao Senhor, sendo fiéis, ajudando em algumas coisas, mas não fazendo na totalidade aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, como é importante entendermos da parte de Deus, aonde Deus quer nos usar e a forma como Ele quer nos usar. Você não veio a este mundo por um acaso, você veio com um propósito. E a grande questão é quando nós não entendemos estas coisas, e muitas vezes nós não valorizamos o chamado de Deus para as nossas vidas. Queridos, o Jeremias estava questionando ao Senhor, e ele estava choramingando diante do Senhor, porque agora ele precisava profetizar, ele tinha uma mensagem para levar, e ele estava temeroso de levar aquela mensagem, porque ele sabia que ele ia sofrer algumas consequências. Mas olha o que o Senhor fala, Jeremias capítulo 1, verso 5: antes de que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saístes da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Ou seja, Jeremias, desde o ventre eu te separei como um profeta, como um homem de Deus. Jeremias, não tem como fugir desse propósito. Cumpra o propósito pelo qual você foi chamado, Jeremias. E Jeremias até questionou, mas ele cumpriu o propósito. E eu vejo que muitas vezes o propósito vai nos custar. Amém, queridos? Ele vai exigir de nós esforço, ele vai exigir de nós trabalho. Muitas vezes o propósito vai ferir os nossos sentimentos, porque pessoas vão nos ferir, através de palavras, através de atitudes, mas aquele que te chamou, é fiel para te dar forças, é fiel para te dar a direção, e Ele é contigo para que você possa cumprir o propósito para o qual Deus tem te separado e Deus tem te chamado, irmãos. Se todos nós, como povo de Deus, entendêssemos isso, e começássemos a buscar ao Senhor, buscar entendimento da parte de Deus, como as coisas seriam diferentes. João Batista sabia do propósito, ele veio para, de certa forma, abrir caminho para Jesus. Ele tinha consciência disso. Ele veio e ele tinha uma palavra muito dura, ele tinha uma palavra muito incisiva, com relação ao reino de Deus, com relação a confrontar o caráter das pessoas. Tanto é que ele pagou com a própria vida para cumprir o propósito. Quando você vai estudar um pouco da vida de João, você vai ver que a vida de João, o ministério de João, ele acaba de uma forma, assim, de certa forma, se nós formos olhar com os olhos carnais, tristes. Mas se formos entender da ótica de Deus, ele estava muito contente por estar cumprindo o propósito de Deus. E ele pagou com a própria vida. A cabeça dele veio numa bandeja, mas ele não saiu fora do propósito. Ele era separado, e ele foi até o final dentro daquilo que Deus tinha para ele. Quantas vezes nós desistimos no meio do caminho?
Quantas vezes nós não entendemos estas coisas e nós vamos desanimando no meio do caminho por situações tão pequenas. Se eu for te perguntar nesta manhã, eu sei que muitos aqui já desistiram de algumas coisas que você sabe que Deus te deu. E eu te garanto que você desistiu e não tinha ninguém com uma espada ameaçando cortar a sua cabeça, te degolar, cortar o seu pescoço. Você desistiu porque estava pesado, você desistiu porque você ficou magoado, você desistiu porque aquilo estava te custando um pouquinho de tempo, um pouquinho de dedicação. Desistimos muito fácil do nosso propósito. E quando eu começo a olhar para a vida de João, eu vejo de alguém que pagou o preço e foi até o final. João 15:16, não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeeis para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. O Senhor nos escolhe com um propósito. Qual que é um dos propósitos que o Senhor nos escolheu? Para que nós possamos dar frutos. Queridos, um dia nós vamos nos apresentar diante do Senhor. E nós vamos ter que apresentar também os nossos frutos. Aquilo que nós fizemos no reino de Deus. Aquilo que nós fizemos com os dons e os talentos que Ele nos deu. Ele nos escolheu. Se você sair daqui desta manhã com este entendimento que Ele te escolheu com um propósito e que Ele quer fazer coisas grandes através da sua vida, e você começar a buscar da parte de Deus aonde Ele quer te usar e qual que é o propósito que Ele tem te colocado neste lugar. Ele te trouxe a esta igreja, você serve neste lugar, mas tem um propósito de você estar aqui. Não é somente para participar de uma reunião, vai muito além disso, queridos, vai muito além disso. Quantos estão entendendo? Amém? É tão interessante que se nós estivermos dentro do propósito, Ele estará conosco. Se nós não estivermos dentro do propósito, Ele não tem compromisso conosco. Se estivermos dentro do propósito de Deus, dentro daquilo que Ele nos separou, Ele vai estar conosco, Ele vai nos ajudar. Mas se não estivermos entendendo e fugindo do propósito, Ele não tem compromisso de estar conosco. E isso dá muito rolo na nossa vida. Veja só no verso 24 do capítulo 13, a respeito de Sansão. Vai falar que o menino cresceu e Deus o abençoou. O menino crescia e Deus o abençoava. Nós vemos que João Batista foi alguém que cumpriu o propósito. Depois eu vou voltar um pouquinho e falar de João. Agora eu quero me deter um pouquinho na vida de Sansão, daquele que não cumpriu o propósito, daquele que não entendeu aquilo que Deus queria fazer através da sua vida. Amados, essa é uma questão muito interessante. Quando nós crescemos, ou achamos que crescemos, nós recebemos as bênçãos e nós não valorizamos como deveríamos. Sansão foi crescendo e Deus o estava abençoando. E ele sabia que ele era separado. Você acha que a mãe dele não sentou com ele tantas vezes? Falou: olha, um anjo apareceu para mim, eu não podia ter filhos, e você, meu filho, é fruto de um milagre, você é fruto da intercessão, você é fruto de oração, e você veio com um propósito sobre a face dessa terra, e você é separado desde o meu ventre, para fazer algo grande nesta nação. Deus tem um propósito grande na sua vida, com certeza. Sansão cresceu ouvindo essas palavras da parte do seu pai e da parte da sua mãe. Mas à medida que Sansão foi crescendo, ou ele achou que estava crescendo, porque aqui entra uma questão muito interessante nas nossas vidas. Às vezes nós achamos que já sabemos das coisas, e nós começamos a questionar algumas coisas. Mas para que isso? Não precisa. Eu já sou maduro o suficiente. Eu já sou maduro o suficiente. Eu falei na terça-feira, quem estava no Tadel, estava comentando a respeito de uma situação que eu passei há uns dias atrás, em um determinado lugar. Pessoas maduras, pessoas que ensinam o rebanho, ensinam o povo, totalmente desobedientes, e estavam conversando e fazendo bagunça e
Fomos com muito amor corrigir aquela situação no encontro com Deus. Querido, nós estamos no propósito de ouvir a Deus, então fica aí ouvindo a Deus, né? O Espírito Santo quer te encher mais e mais. E aí esse ministro maduro, que já cresceu bastante, ele olhou para o irmão, não foi comigo, foi com outro irmão, ele olhou e falou assim: mas eu já sou cheio de Deus, por que eu tenho que obedecer? Eu já sou cheio de Deus. E aí quando vieram me falar, eu falei: meu Deus, ainda bem que não foi comigo. Porque a grande questão é quando que nós achamos que já crescemos o suficiente, que agora não precisamos mais ouvir as pessoas que Deus está usando para ministrar sobre as nossas vidas. Porque não é sempre que um anjo vai descer e vai falar contigo. Se você tem essas revelações assim de um anjo sempre está ministrando para você, vem orar por mim, porque eu também quero. Eu também preciso. Mas muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes, 99,9,9%, Deus vai usar pessoas para ministrar sobre a minha vida. E eu preciso entender que eu ainda tenho muito que crescer e tenho muito que aprender. Esse era o problema de Sansão. Ele já estava crescendo, Deus o estava abençoando, ele se tornou um homem forte, um homem bonito, de boa aparência. Agora ele começava a chamar a atenção. Talvez outros já sabiam da história, conheciam a família, ou aquele ali é separado de Deus, aquele ali é alguém muito especial, Deus tem um grande propósito na vida dele, olha só a postura dele, olha só a forma como ele anda. Eu queria ser igual a ele. Ele vai crescendo por fora, mas não cresceu por dentro. E nós precisamos crescer por dentro. Queridos, olha só a atitude de João Batista, João 3,30. Quando os discípulos vêm questioná-lo a respeito de Jesus, e eles estavam com uma certa inveja, os discípulos de João, eles chegam para João, e eles começam a questionar João a respeito de algumas coisas. João diz assim: convém que ele cresça, e que eu diminua. Aleluias! Quem entende o propósito, meu querido, quem entende que é separado, tem um coração muito livre, convém que ele cresça e que eu diminua. Mas nós não gostamos de ser diminuídos pelas pessoas, nós gostamos de ser elogiados, nós gostamos de receber uma palavra de incentivo, e quem não gosta? E muitas vezes nem nos alegramos com o crescimento dos outros. João estava se alegrando com o crescimento de Jesus. Convém que ele cresça cada vez mais, e que eu cada vez mais diminua, porque eu sei o propósito pelo qual eu estou aqui. Eu fui separado para abrir caminho para ele. Eu fui separado com um propósito. O meu propósito logo está acabando. A minha missão logo vai acabar. E eu quero diminuir cada vez mais. Mas eu quero que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. Queridos, se nós entendêssemos isso na igreja, como seriam as coisas mais fáceis? Irmão, irmã, que você cresça cada dia mais e que eu diminua. É assim que acontece? Irmão, só você que tem a oportunidade aqui, né? O que acontece com você? Você está crescendo e eu estou ficando. Deus te chamou para quê? Você é separado. Qual o propósito de Deus na sua vida? Se você não entender o propósito, você vai ficar questionando. Se você entender o propósito, você vai entender as coisas que estão acontecendo à sua volta. Era o que acontecia com João, ele entendia o propósito. Então ele não estava preocupado, porque ele sabia que ele não ia e nem deveria crescer mais que Jesus. Era Jesus quem deveria crescer. E ele diminuir cada vez mais até sair de cena. Mas olha como Jesus honra João. Não apareceu profeta na face dessa terra como João Batista. É isso que Jesus diz aos seus discípulos. Um grande homem de Deus. Queridos, nós precisamos ser conhecidos diante de Deus e não diante dos homens. Não diante dos homens, mas sim diante de Deus. Sansão teve uma visão distorcida da sua missão. Era para ele ser um grande libertador.
um grande líder do seu povo. Era este o propósito de Deus na vida de Sansão. Mas o que Sansão se torna no meio do seu povo? Ele se torna um herói. Deus não está buscando heróis, Deus está buscando homens e mulheres que entendam o propósito pelo qual estão sendo separados. Amém, queridos? É isso que Deus está buscando. Ele não está buscando heróis. Mas Sansão começou a gostar de ser um herói. Isso começou a inflar, encher o seu ego. E ele foi se esquecendo do propósito. Sabe por que João Batista foi um grande profeta? Porque ele era um homem de caráter. Era um homem fiel a Deus e ao seu chamado. Sabe qual foi o grande erro de Sansão? Que junto com a ruína de Sansão, a ruína de Sansão veio através da ruína do seu caráter. Enquanto João Batista cada vez mais se achegava na presença do Senhor para cumprir o propósito pelo qual ele tinha sido separado, o caráter de Sansão ia distorcendo e ele ia se afastando cada vez mais de Deus e daquilo que era o chamado de Deus para a sua vida. Isso fica muito claro em Juízes 14, verso de número 1. Juízes 14, 1 diz assim: desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus. O que Sansão fez? Fala assim, ele desceu. Fala, desceu. Desceu Sansão a Tina, e vendo Sansão tinha um problema muito sério com os seus olhos. Ele desceu. Nós não podemos, queridos, eu grifei esta palavrinha aqui, desceu. Nós não podemos descer. Nós não podemos fraquejar na nossa fé. Nós devemos buscar cada dia mais intimidade com Deus e crescer na presença do Senhor. Sansão agora, ele começa a desviar do seu propósito, ele vai descendo. Ele desceu a Tina, uma cidade que ficava mais ou menos 6 quilômetros da onde ele morava, 6 a 7 quilômetros. Ele foi àquela cidade. E quando ele chega naquela cidade, ele viu uma moça. E ele se agradou daquilo que ele viu. Ele se agradou daquilo que ele viu. Se quisermos ter experiências profundas com Deus, nós não podemos baixar a nossa guarda. Sem perceber, ele começou a baixar a sua guarda. Começamos com pecados que parecem pequenos e sem importância. Não existe pecadinho e não existe pecadão. Existe aquilo que nos afasta da presença de Deus. E Sansão não estava percebendo, mas ele estava se afastando da presença de Deus. Ele estava ficando longe daquilo que era o propósito de Deus para a sua vida. Amados, nós precisamos tomar cuidado com o que os nossos olhos andam vendo e andam desejando. Sansão desceu, agora ele olhou e ele desejou. E isso aqui é tão interessante que o diabo sabe disso. Tanto é que ele sabe, quando Jesus, Mateus capítulo 4, ele vai começar o ministério, ele sai para jejuar, aqueles 40 dias. A Bíblia fala que Jesus teve o quê? Fome. Normal. Como todo homem, ele estava num corpo como o nosso, ele teve fome. E o diabo, sabendo disso, ele coloca o que diante de Jesus? Pães. Porque ele queria que Jesus caísse através dos olhos. Jesus estava com fome, agora ele vê aquele monte de pães frescos. E cá aqui entre nós um pãozinho fresco, tem um cheirinho gostoso, não tem? Delicioso. Agora imagina você 40 dias sem comer, e aí na sua frente estão aqueles pães frescos, com aquele aroma, aquele cheiro gostoso. O que o diabo está fazendo? Ele está tentando Jesus, pelo desejo que está dentro do coração de Jesus, que era de comer, porque ele estava com fome, mas também através dos olhos, com aquilo que Jesus estava vendo. E na nossa vida não é diferente. Primeiro,
começam os desejos dentro de nós, e agora os nossos olhos começam a ver, os nossos olhos começam a ficar inclinados àquilo que o nosso coração está desejando, e o diabo sabe disso. Então ele coloca diante de Jesus aqueles pães deliciosos, mas o que Jesus diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que procede de Deus. Não é só de pão que o homem vive. Jesus, sabendo, né, da estratégia do inimigo, ele rebate o inimigo pela palavra. Pela palavra. Então, amados, nós precisamos cuidar com os desejos do nosso coração e com aquilo que os nossos olhos estão agora gostando e estão se fixando cada vez mais, porque o diabo está observando. O diabo está observando. E ele vai armar alguma coisa para chamar a nossa atenção, para que os nossos olhos agora brilhem quando olharem para aquilo. Mateus 6:22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Mas se os olhos forem maus, ele vai continuar falando no verso de número 23, se os olhos forem maus, ao invés da luz, o que vai entrar? As trevas. Gente, como isso, nós poderíamos ficar um tempão falando só sobre isso. Como isso é sério. Como isso é importante na nossa vida cristã. João Batista não estava preocupado com aquilo que ele via. Ele cuidava com aquilo que os seus olhos olhavam, mas aquelas coisas não chamavam, as coisas desse mundo não chamavam atenção para João Batista. Tanto é que diz, a palavra de Deus nos fala, que ele se vestia de uma forma muito simples. Ele tinha uma alimentação muito simples, uma dieta muito balanceada, com gafanhotos e mel. Ele não precisava fazer essas dietas que a mulherada faz por aí, e alguns irmãos também. Ele já se cuidava. Ele não estava preocupado com picanha, com alcatra. Falar dessas coisas perto da hora do almoço é complicado, né? Mas ele estava lá, comendo um gafanhotinho, um melzinho. Os olhos dele se satisfaziam olhando para aquele bichinho cheio de perna. Você já pegou um gafanhoto, um grilo na sua mão? E você olhar para aquilo e agora, vou ter que comer esse negócio aqui. Mas João Batista era muito tranquilo, seus olhos olhavam para aquilo. E ele comia. De uma forma muito contente, muito alegre. Ele não estava preocupado em estar com uma roupa de marca. Ele se vestia de peles. Ele não estava preocupado se o outro irmão, a outra irmã, estava vestido melhor do que ele. Porque às vezes a gente vem na casa de Deus, eu sei que aqui na Shalom não acontece, é só em outros lugares. Mas às vezes um fica olhando para o outro. Só o sapato da mana. Sapatinho. Irmão, trocou de carro. Irmão, está nas marcas. Irmão, está nos trinques. Isso não acontece entre nós, né? Casamento, então. Tem gente que gosta de sentar na ponta só para ver as madrinhas e os padrinhos que vão passar, para ficar olhando as roupas. Nossa. Isso aí é alugado, acho que não comprou não, porque é caro esse negócio. Quanto pagou no aluguel isso aqui? A gente fica medindo com os olhos. Com os olhos. Se os nossos olhos forem bons, vai ter luz dentro de nós. Se os olhos forem maus, vai ter trevas dentro de nós. 2 Coríntios 5,17, o que diz lá? Um texto tão conhecido. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Queridos, vida com Cristo é novidade. O Senhor não te chamou para te reformar, sabia disso? Ele te chamou para te fazer uma nova criatura. Amém. Pensa comigo agora. Pensa comigo. Um Fusca. O meu pai tem uns 2 Fusca lá na casa dele. Um Fusquinha 70. Setentinha. Camarada compra o Fusca. Ele dá uma reforma geral no carro. E tem gente especializada em restaurar o carro.
Aí ele manda esse carro para restauração. Troca tudo e ajeita daqui, croma dali, o carro fica uma maravilha. Eu te pergunto, esse carro é novo ou ele é restaurado? Ele é restaurado. Está bonitinho, mas é restaurado, não é original. Agora você vai lá e compra um carro zero, independente da marca. Cheirando a novinho. Esse carro tem características de novo. Deus não reforma ninguém, Deus não restaura ninguém. Por isso que a palavra fala, aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Ai, pastor, eu fui, né? Deus está restaurando a minha vida, então ainda tem umas partes que estão um caco. Não, Deus precisa fazer tudo novo. Deus não trabalha com remendo, meu irmão. Deus não trabalha com remendo. Deus não remenda nada. Ele faz novo. Amém? Precisamos cuidar com os nossos olhos. Quando vem a tentação? Juízes 14:5. Olha Sansão de novo, no verso 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tina. E chegando às vinhas de Tina, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, fala assim, porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha acontecido. Pensa comigo agora. Ele estava descendo de novo, ele já tinha descido uma vez, agora ele desce de novo aquela cidade, e ele se desvia do caminho. E ele resolve entrar numa plantação de vinhas. E um dos votos, um dos propósitos, né, do nazireado, era que ele não poderia comer nada que fosse derivado da uva. Está lá em Números capítulo 6. Nem a casca, nem a uva, nem o suco, nem o vinho. Fosse nos nossos dias, nem gelatina de uva ele podia comer. O que ele estava fazendo no meio das vinhas? Por que ele entrou no meio das vinhas? O que levou ele a ir no meio daquele vinhedo? Eu penso que Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, manda um leão para dar um aviso para ele: sai daqui que você está correndo perigo. Algumas lutas, algumas situações na nossa vida é Deus nos dando alerta, meu irmão. E às vezes a gente acha que é o diabo. O sangue de Jesus tem poder, o inimigo está furioso. É o Senhor que está trabalhando na sua vida para que você tome jeito, para que você entenda o propósito pelo qual Ele está te chamando, para que você cumpra esse propósito. E veio o Espírito do Senhor sobre a vida de Sansão, ele despedaça aquele leão, ele sai dali vitorioso. Mas ele não aprende a lição. Nós vamos nos desviando sem perceber. Nós vamos brincando com a tentação. Eu dou conta. Entrei lá no meio do vinhedo, veio o leão e eu dei conta. Eu dei conta. Eu sou bom, eu já cresci. Eu estou forte. Eu dou conta das situações. Então agora a moça começa a olhar diferente, ou vice-versa, e aí começa aquelas conversas que não edificam muito. E às vezes até no WhatsApp, eu às vezes atendo algumas situações de conversinhas que dá uma briga no meio do casal, por conta de conversa de WhatsApp. Se a conversa não está edificando e é perigosa, por que você vai ficar naquele negócio? Não, mas eu já cresci, eu sei lidar com esse negócio aqui. Eu já cresci, já estou maduro. Cuidado, quando amadurece demais, cai do pé, porque apodrece. Muito cuidado. Muito cuidado. Tranquilo. Fui liberto das drogas. Eu vou evangelizar lá na biqueira. É lá na boca de fumo que eu vou. Dali uns dias está junto, queimando pedra de novo. Porque acha que já cresceu. Aqui é uma questão muito interessante, queridos. Nós precisamos entender que algumas coisas a gente precisa ficar longe. A gente não pode aproximar de jeito nenhum. Porque a tentação ela vai vir.
Mas Paulo fala em 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Se está sendo tentado, Deus também vai te dar o livramento, mas cai fora logo, não fica brincando com essas coisas. Não fica brincando com essas coisas. Não desça, não esmoreça na sua fé. Neemias capítulo 6, verso 3, Neemias está lá envolvido na construção daqueles muros da cidade, e ele está recebendo tanta pressão, e tantas coisas estão acontecendo. Veio uma proposta para ele de Sanbalá, Tobias e mais um pessoal: ei Neemias, vem aqui, desce aqui para conversar conosco, nós queremos falar com você. Mas na verdade eles estavam armando uma cilada. Neemias, que não é bobo, ele falou: eu não vou descer. Olha só o que ele responde: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Queridos, nós fomos chamados para algo grande, nós não podemos descer e aceitar as propostas do inferno, que vão nos desviar do foco, que vão nos tirar do propósito. Neemias falou: eu não vou descer, eu estou edificando algo grande. Deus me chamou foi para erguer esses muros, Deus não me chamou para essas conversinhas paralelas que não vão levar a lugar algum. Amém, amados? Aleluias. Os discípulos de João, algumas vezes eles ficaram com ciúmes de Jesus. Olha só o que acontece em João 3:26. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu tens dado testemunho, eis que está batizando, e todos vão ter com ele. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. João estava sendo tentado pelos seus discípulos. Olha, ele está mais importante que você, ele está até batizando agora, e vai um monte de gente lá. Olha, inclusive ele está batizando mais que você. A coisa lá está melhor que aqui. Aqui está esvaziando e lá está enchendo. O que João fala? Eu não vou descer nessa conversa não. Se ele tem, é porque ele recebeu da parte de Deus. Que Deus continue abençoando, que Deus continue usando a vida dele. Quando o pecado já não pesa na nossa consciência. Então Sansão foi sendo tentado, Deus manda o leão, mas ele não dá muita bola. Juízes 14, verso 8. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel, e tomou-os nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes o mel, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Sansão não podia tocar num cadáver, dentro do voto, daquilo que era o seu chamado de ser um nazireu da parte de Deus. E agora, quando ele vai novamente à cidade, ele se desvia do caminho. Curioso, ele volta lá no meio das vinhas, ele vai olhar aquele leão que ele tinha matado, e só estava a carcaça daquele leão, só a caveira, e na boca daquele leão tinha um enxame de abelhas, com muito mel. Você já viu um negócio desse, queridos? Não é coisa do capeta? Mel na boca de uma carcaça de leão. Você já viu por aí ou não? E ele pega, olha aquele mel, e agora ele, poxa, afinal de contas eu já cresci, eu sou forte, eu matei esse leão, mais que justo de eu comer desse melzinho. Afinal de contas eu sou bom, Deus é comigo. E tanto é que eu entrei aqui, ele continua comigo. E aí ele pega daquele mel, ele sai comendo aquele mel, ele oferece ao seu pai e à sua mãe, mas ele não diz de onde é que veio a procedência daquele mel. Sabe por que ele não fala? Porque se o seu pai e a sua mãe soubessem, iam falar para ele: você quebrou o voto. Ia levar ele diante do sacerdote, quando o nazireu quebrava o voto, por conta de uma morte súbita, que às vezes podia acontecer, ele está lá na casa dos familiares e alguém morrer pertinho dele, e aí ele tentar ajudar aquela pessoa, mas aquela pessoa morreu, ele quebrou o voto. O negócio era muito sério, está lá em Números 6, do 1 ao 12. Então agora ele tinha que ir diante do sacerdote, ele tinha que oferecer uma oferta pelo pecado, uma oferta pela expiação, uma oferta de libação.
a sua cabeça era raspada, e ele ia ter que começar o voto de novo, oferecendo um carneiro, oferecendo mais não sei o quê. O negócio era bem complexo. Então Sansão prefere esconder do que começar tudo de novo. Quantas vezes a gente acha que esconder as coisas é melhor? A gente esconde, ninguém fica sabendo, a gente vai dando um jeitinho, afinal de contas, não precisa falar tudo na face dessa terra, por que disso? E o diabo está só olhando. É igual quando você vai pescar, você joga o anzolzinho com a boia na água, e você fica olhando para quê? Na boia, né? Você fica olhando na boia. Quando a boia começa a fazer assim, é sinal que o peixe está beliscando. E aí você fica ligado ali. Quando ela dá uma afundadinha um pouquinho mais forte, você puxa o anzol. Até parece que eu sou pescador, mas de vez em quando eu já pesquei algumas vezes. Foi assim que me ensinaram. Quando a boia dá aquela afundadinha mais forte, você puxa o anzol. E quando você puxa o anzol, você fisga o peixe. É assim que o diabo faz. E sem perceber, a gente vai beliscando. Só beliscando. Não, mas é só um pedacinho. O peixinho chega ali do lado, né? Ele nem pensa também, porque se ele pensasse, ele nem ia ficar beliscando aquele negócio, porque ele sabia que o negócio ia ficar ruim para ele. Mas a gente fica ali, só beliscando. Só beliscando. Daqui a pouco o diabo pega aí, pá, puxa. E aí, uma vez que fisgou, meu amigo, sem chance. Sansão estava nessa. Ele estava beliscando, ele se apartou do caminho, ele quebrou o voto, ele não contou para ninguém, ele ficou na dele. A partir daqui, a vida de Sansão começa só a declinar. Ela só vai declinando. A partir daqui, ele perde uma aposta. A partir daqui, ele é humilhado diante dos amigos, que ele lançou um enigma, os caras revelaram o enigma, pressionando a mulher dele. A partir daqui, ele mata pessoas que não tinham nada a ver com o negócio para tirar as vestes daquelas pessoas. A partir daqui, ele tem a sua mulher queimada. A partir daqui, ele só começa a declinar. Ele não valorizou o chamado, ele não valorizou a aliança que Deus tinha com ele. Essa aliança, ela foi quebrada. Queridos, aliança com Deus envolve obediência, santidade, fidelidade e comunhão. Vou repetir. Aliança com Deus envolve obediência, santidade, fidelidade e comunhão. Quando nós quebramos qualquer um desses 4 requisitos, nós quebramos a aliança. Fidelidade é obedecer a palavra, é ser fiel à nossa liderança. Santidade é uma vida longe, não vou aprofundar nisso aqui, mas santidade é uma vida longe dos pecados, daquilo que este mundo oferece, é uma vida consagrada ao Senhor, livre das impurezas deste mundo. A santidade alegra o coração de Deus e a santidade nos aproxima do Senhor. Fidelidade é ser fiel em tudo aquilo que você se propuser a fazer, ser fiel ao Senhor em toda e em qualquer situação. E comunhão é ter intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Esse é o caminho da vitória, queridos, através da obediência, através da santidade, através da fidelidade, através da comunhão. É assim que nós mantemos firmes a nossa aliança com Deus. Um abismo chama outro abismo. Nós vemos lá em Juízes 14:10, ele desce com seu pai à casa daquela mulher, ele faz ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. É interessante quando você vai estudar um pouquinho, segundo os arqueólogos, os filisteus eram beberrões de vinho, eles tomavam até cair. E uma das coisas que Sansão não podia fazer era tomar vinho. Agora você acha que uma festa de 30 dias, uma rapaziada toda bebendo, você acha que ele não bebeu? Com certeza ele deve ter também tomado um vinhozinho. Sansão, ele fica longe dos caminhos do Senhor, ele perde um pouco do temor que ainda lhe restava. Juízes capítulo 16 vai nos falar que ele vai e ele se relaciona com uma prostituta. Olha só que situação que chegou esse homem. E ele está lá em Gaza, ele tem
um relacionamento com esta mulher. Nós precisamos cuidar das pessoas que nós nos aproximamos. Sansão começou cada vez mais a se aproximar de pessoas que não tinham nada a ver com as coisas de Deus. 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Precisamos nos aproximar de gente que tem intimidade com Deus. Tem um ditado popular que ele é muito interessante, ele é uma realidade. Diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. É verdade isso ou não? É verdade. Com quem você tem andado? Quem são seus amigos? Quem são as pessoas que você compartilha coisas íntimas do seu coração? São homens e mulheres da parte de Deus? Ou são pessoas que não têm nada a ver com o reino de Deus? São pessoas que estão firmes na fé? Ou são pessoas que estão quase desviando da fé? Precisamos cuidar e nos aproximar de pessoas que vão agregar na nossa vida. Mas você vê como as coisas se atraem. Aquele que não está muito bem, ele se aproxima de quem normalmente? De quem também não está muito bem. Sendo que deveria ser ao contrário, eu não estou muito bem, eu estou em crise. Então eu vou me aproximar daquele irmão, daquela irmã que está bem com Deus, para que ele possa me ajudar. Precisamos cuidar das nossas amizades, das pessoas com as quais nos relacionamos e compartilhamos o nosso tempo. Sansão se afastou tanto dos caminhos de Deus, que agora estar com uma prostituta para ele era normal. Às vezes eu fico pensando, alguém que tinha um chamado tão lindo, foi se perdendo no meio do caminho, porque não entendeu aquilo que Deus queria fazer através da sua vida. Foi cedendo às pressões e às coisas deste mundo, foi se deixando enganar pelos desejos dos seus olhos, do seu coração, foi caindo nas tentações, e agora é alguém que está totalmente longe dos caminhos do Senhor e longe dos propósitos de Deus para a sua vida. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, no mesmo capítulo 16. Ele se aproxima de uma outra mulher, chamada Dalila. Sansão era alguém desiludido no amor, era alguém que tinha feridas dentro do seu coração com relação a relacionamentos, mas ele nunca buscou a cura da parte de Deus, ele nunca procurou resolver estas questões diante de Deus. Ele procurou resolver de uma outra forma. Quantas questões, quantas lutas que nós temos no nosso interior, que ao invés de irmos diante do Senhor, chorarmos diante de Deus, nos arrependermos, pedirmos perdão, nós tomamos uma outra postura e nos afastamos cada vez mais. E essa mulher, ela foi a desgraça final na vida desse homem. O pouquinho de Deus que ainda tinha na vida dele, agora ele joga fora para estar junto com esta mulher. E eu fico pensando, amados, a Bíblia vai falando que durante 3 vezes ela o questionou e ela perguntou a respeito da sua força. Ela vai brincando com ele, com os sentimentos, e ele vai fazendo um joguinho perigoso. Primeiro ele fala que se amarrasse ele com 7 tendões, que ainda não estavam secos, mas frescos, a sua força se iria embora. Ela amarra ele com aqueles tendões, e ela fala, os filisteus estão aí, Sansão. E ele se levanta e ele arrebenta aqueles tendões, mas a ficha não cai. E ela começa a choramingar de novo, você não me ama, você não acredita em mim. E ele diz, olha, se você me amarrar com 7 cordas novas, a minha força vai embora. E ela amarra ele com 7 cordas novas, e ela grita, os filisteus estão vindo, Sansão. E ele se levanta, arrebenta aquelas cordas, e mais uma vez a ficha não cai, porque os olhos já não enxergam mais,
porque a mente está cauterizada pelo pecado. E mais uma vez agora ela choraminga diante dele, e ele diz: olha, se você tecer 7 tranças na minha cabeça, e você prender com o ferro de tear, a minha força se vai embora. E mais uma vez ela diz: os filisteus estão vindo, Sansão. E ele se levanta daquele lugar e ele arrebenta aqueles ferros. Mas a ficha não cai. E agora, na última vez, ele revela o seu segredo. Ele diz: olha, na verdade, eu sou separado desde o ventre da minha mãe. Para te falar bem a verdade, Dalila, eu cresci ouvindo que Deus era comigo e que Ele tinha um propósito na minha vida. E eu precisava apenas obedecê-lo e deixar de fazer algumas coisas. E entre essas coisas, a única coisa que me resta, Dalila, é o meu cabelo, que ainda eu não cortei. E eu fico pensando, queridos, a Bíblia fala que ele dormiu nos joelhos daquela mulher. O sono do pecado, o sono da desgraça. E aquela mulher rapa o seu cabelo. Imagina alguém dormindo, tendo a sua cabeça raspada e não acordar. É o sono do pecado, é a anestesia do diabo. Não era o cabelo que trazia força para Sansão. Era um pouquinho de compromisso que ainda ele tinha com Deus. Era um pouquinho de temor que ainda estava no coração dele. Como está o seu coração? Como está o seu temor a Deus e as coisas de Deus? Talvez você se sente tão desiludido e tão fraco. Talvez você se sente nesta manhã como Sansão. Nada dá certo na sua vida. As coisas não acontecem do jeito que você queria, que você planejou. Mas você não para pensar que muitas dessas coisas é culpa sua, de atitudes que você tomou. E aí vem um dos versículos mais tristes da palavra de Deus. Quando, com a sua cabeça raspada, sem saber, sem perceber, Dalila grita: os filisteus vêm contra ti novamente, Sansão. E ele se levanta pensando que mais uma vez ele ia prevalecer. Mas a Bíblia diz que o Senhor não era mais com ele. Que coisa triste na vida de um homem e de uma mulher, quando o Senhor não é mais com ele, com ela. Veja que contraste. João Batista está lá na prisão. Ele sabe que os seus dias estão terminando, mas com certeza foram dias de consolo do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Foram dias de manifestação de Deus sobre a vida dele. Quando aquele carrasco chega naquela prisão, pega a espada e degola aquele homem, ele sabia que ele tinha cumprido o propósito e o chamado. Sabe, amados, Hebreus capítulo 11, verso 32 ao verso 34. Você vai achar o nome de Sansão na galeria dos heróis da fé. E algumas vezes lendo esse texto eu questionei, eu falei: mas como que esse homem está aqui? Porque lá no finzinho da vida dele, a Bíblia fala que ele teve os olhos vazados, furados. Sem saber, os filisteus estavam sendo usados por Deus, porque era o que mais trazia problema na vida de Sansão, eram os olhos. E a palavra fala que é melhor você entrar sem um olho no reino de Deus, do que com os 2 olhos ir para o inferno. Agora Sansão não enxergava mais. Agora aquilo que era tanto problema, que causou tanta
tanta desgraça na vida dele. Agora ele não podia mais usar, que eram os seus olhos. Deus vazou os olhos de Sansão. Eu penso que não foi os filisteus, foi o próprio Espírito Santo, dizendo para aqueles homens ímpios, impuros: vai lá e arranca os olhos desse homem. Isso dá problema para ele. Mas agora Sansão começa numa reflexão profunda diante de Deus, lá naquele lugar onde ele está preso. E a Bíblia fala no finalzinho do capítulo 16 que Sansão estava lá numa moinha, numa grande pedra. Ele girava aquela pedra e ele estava dando voltas. Ele não saía do lugar, mas ele ficava ali cego, dando voltas naquele lugar. Mas Deus estava ministrando sobre a vida dele. O Espírito Santo estava tratando com ele. Sabe, queridos, talvez você está nessa situação, você está dando voltas na sua vida, mas você não consegue romper, e você vai girando, vai girando, vai girando, e as coisas não acontecem. Nesta manhã, o Espírito Santo está neste lugar, e Ele quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Eu quero te convidar a ficar em pé. Vai fechando os seus olhos. Vai fechando os seus olhos. Sansão não podia enxergar mais. Ele não podia mais olhar as coisas deste mundo. Mas agora os olhos espirituais dele são abertos. Agora ele começa a enxergar as coisas espirituais. Agora ele começa a fazer uma reflexão do seu propósito, do seu chamado, para aquilo que ele foi separado. E quando ele chega diante daquela festa pagã, quando ele chega naquele lugar, agora ele chega naquele lugar, um homem que não pode enxergar as coisas deste mundo, mas um homem que tem uma outra visão com relação às coisas de Deus. Quando ele chega entre aquelas duas colunas, agora ele chega um homem quebrantado, agora ele chega um homem arrependido. A força de Sansão não veio sobre ele porque os seus cabelos cresceram novamente, porque senão o inimigo teria rapado novamente a sua cabeça. A força de Sansão veio novamente sobre ele porque ele teve um arrependimento genuíno e verdadeiro diante de Deus. E é isso que o Espírito Santo nos chama nesta manhã. Que você possa dizer nesta manhã: que ele cresça e que eu diminua. Oh Senhor, aquele homem vai diante daquelas colunas, ele derruba aquelas colunas. Tantos e tantos inimigos morreram naquele dia. Sansão, ele entra no hall dos heróis da fé, porque lá no finalzinho da sua luta, da sua carreira, ele se arrependeu e ele fez um concerto com Deus.